Convidamos neste momento Dr. Alisson da Silveira Campos, autor do livro, para trazer sua mensagem. Dr. Alisson é médico e especialista em terapia intensiva e administração hospitalar, palestrante e autor dos livros Vivendo Bem e Ativo até os 100 anos, Saúde e Espiritualidade e a Gestão da Ignorância e a Fórmula do Sucesso. Com vocês, Dr. Alisson da Silveira Campos. Boa noite a todos. Estou extremamente feliz com a presença de todos vocês. Hoje é um dia especial para mim, para minha família e para um grupo de amigos que participou ativamente da construção desse trabalho. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de vocês. Gostaria de agradecer o apoio da Fundação Aperam e da Unimed na promoção desse evento. E ao longo dos próximos 20 minutos eu gostaria de apresentar-lhes a construção e o encerramento de uma trilogia que começou com o livro Vivendo Bem e Ativo até os 100 anos. Nesse primeiro livro buscamos responder, sobretudo, duas perguntas: como evitar as principais doenças e sequelas, e como envelhecer com qualidade de vida e manter-nos ativos até os 100 anos ou mais. Ao responder essas perguntas, desmistificamos uma falsa ideia popular existente que confunde envelhecimento com adoecimento. Nesse trabalho, conseguimos mostrar que envelhecer é uma coisa e adoecer é outra, completamente diferente. Para aqueles que conseguem entender e praticar as condutas preventivas, é possível viver bem e ativo até o final da nossa vida, e no momento da partida, o momento de sofrimento costuma ser muito breve e rápido. Nesse trabalho, tentamos também acordar a comunidade para a longa expectativa de vida que nos espera. Ao longo dos últimos 100 anos, essa expectativa mais que dobrou. Em 1900, as pessoas viviam em média 34 anos. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é de aproximadamente 75 anos. No Japão, essa expectativa de vida já é de aproximadamente 85 anos. E existe também algo que chamamos de expectativa de vida após os 60 anos, que nos diz que aquelas pessoas que chegaram saudáveis aos 60, esperamos para elas pelo menos mais 24 anos de vida pela frente. Para aqueles que chegaram aos 70, esperamos pelo menos mais 19 anos de vida pela frente. Para aqueles que chegaram aos 80, esperamos pelo menos mais 11 anos de vida em média. E para aqueles que chegaram aos 90, esperamos para eles pelo menos mais 5 anos de vida. Estatisticamente, do ponto de vista populacional, é uma verdade absoluta que hoje é normal viver até os 90, quando outrora era normal morrer aos 50 ou morrer aos 60. Objetivamos então provocar esse despertar na sociedade, conduzir os nossos semelhantes, amigos e parentes a ter uma vida um pouco mais prudente, para não colocar em risco a nossa saúde. Já no segundo livro, surgem as seguintes perguntas: saúde para quê? Viver para quê? E aí, ao responder essas perguntas, percebemos saúde agora não mais como um fim em si, mas como um meio
Saúde como um meio ou uma ferramenta para que possamos exercitar algo maior. Saúde como ferramenta para podermos exercitar os propósitos para os quais fomos criados. Assim, em saúde e espiritualidade, a extraordinária construção do ser, passamos a entender a saúde como um meio para seguirmos praticando o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, o amor a Deus. Saúde como ferramenta e meio para cumprirmos o fim, que é o nosso dever de praticar a perfeita interdependência para com nossos semelhantes. E a prática da perfeita interdependência caracteriza a mais nobre inteligência que liberta. Entendemos em saúde e espiritualidade a saúde como um meio que nos liberta. Por isso, muitas vezes não tememos a morte, mas tememos a doença, pois perder a saúde, na verdade, compromete a nossa liberdade. E no mais íntimo da nossa alma, o que desejamos profundamente é a liberdade. A liberdade tem um valor infinitamente maior. As leis espirituais seguem a inteligência do universo, assim como as leis físicas, químicas e matemáticas. São leis morais e negociáveis que se sustentam mutuamente. Em A Gestão da Ignorância e a Fórmula do Sucesso, que é o trabalho que vos apresento agora, surge as seguintes questões. Por que algumas pessoas, mesmo sendo detentoras de um vasto conhecimento, caminham mal na vida? E por que outros, desprovidos de conhecimentos básicos ou fundamentais, conduzem uma vida íntegra, feliz e coerente? Perguntas nada fáceis de serem respondidas, e por isso convoquei um exército de amigos. E juntos respondemos que a maior parte dos males que provocamos na nossa vida é fruto da ignorância. E nesse livro traduzimos a ignorância como tudo ou qualquer comportamento que nos desvia do ciclo virtuoso da interdependência para com nossos semelhantes, como tudo ou qualquer comportamento que nos desvia da lei da inteligência e tudo que nos escraviza, sejam vícios por substâncias químicas ou vícios por modismos ou comodismos. Vício tal como a indiferença, a ignorância gera exatamente o contrário do ciclo virtuoso discutido em saúde e espiritualidade. Enquanto o amor gera interdependência, inteligência e liberdade, a ignorância gera egocentrismo, corrupção e escravidão. Escravidão da alma humana, de todas as formas que a escravidão pode ser pensada. Nessa breve leitura de apenas 96 páginas, algo possível de ser lido em 1h30 ou 2h30, vamos entender sobre o princípio do amor não como um sentimento, mas sim como um princípio ético e moral, o amor como um dever, que dele deriva todos os outros princípios éticos e morais que nossa mente é capaz de imaginar. Vamos fazer a autocrítica de Sócrates, entender o conhecimento de Aristóteles. Conhece-te a ti mesmo? Sabemos que somos um animal social, nascidos para viver em sociedade. Entendemos que somos animais volitivos, segundo Charles Fine.
conseguimos perceber em Cícero que grande parte da nossa felicidade está no cumprimento dos nossos deveres. E talvez não exista outra forma de ser feliz do que cumprir os nossos deveres, pois raramente veremos um ser humano perder a sua liberdade se ele for bom cumpridor dos seus deveres. Encontramos em Freud uma armadilha psicológica que escraviza muita gente, que Freud chama de princípio econômico do menor esforço, onde inconscientemente temos a tendência natural de falar sim ao prazer, pois gastamos menos energia ao falar sim e precisamos gastar uma grande energia para falar não. Precisamos de energia mental e intelectual e espiritual para falar não a certos tipos de alimentos, para a gula, para a preguiça, algo que nos conduz ao sedentarismo, ao consumo de outras substâncias. O princípio econômico do menor esforço é uma grande armadilha que nos faz omissos, muitas vezes, dentro de uma sociedade onde deveríamos reagir e não aceitar certos padrões. Em Charles Fine, em Stuart Mill, corrigindo, num livro chamado Ensaios sobre a Liberdade, Stuart Mill nos ensina que a liberdade se constrói com múltiplas mãos. Ninguém é capaz de ser feliz ou livre isoladamente. Inclusive, ele diz que ninguém é um ser isolado. Estamos tão intimamente ligados uns aos outros que é impossível que eu faça qualquer coisa séria ou prejudicial a mim mesmo sem atingir de forma danosa, pelo menos, aqueles que me são mais próximos. É impossível que nos lesemos sem causar mal à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos tios, amigos e parentes. Estamos intimamente ligados uns aos outros e tudo o que fazemos repercute em alguém. Tanto o que fazemos de bem ou de bom, quanto o que fazemos de mal. Karl Marx há muito nos chama a atenção sobre a alienação. Ele define a alienação numa escala que começa pela alienação do objeto, onde a partir de um determinado momento iríamos perder a noção do real valor de um objeto, como esse que está em minhas mãos. A partir do momento que não reconheço mais o real valor do objeto e alieno o objeto, eu passo a alienar o meu trabalho para tentar comprar mais objetos e transformo o meu trabalho em mais um objeto à venda no mercado. E ao alienar o trabalho, que é o que temos de nobre, alienamos nós mesmos, nos alienamos como pessoas e passamos a tratar os nossos semelhantes como mais um objeto, a ponto de não mais conseguirmos nos enxergar dentro de uma fauna, dentro de uma flora e dar o devido valor que o planeta merece. E assim construímos uma alienação completa que pode ser, sim, chamada de ignorância. E Nietzsche nos permite enxergar a vida como uma corda sobre o abismo, onde no início dessa corda somos apenas um animal inconsciente, mas do outro lado há algo além do homem. Algo além do homem na filosofia, que na espiritualidade eu posso entender como talvez a santificação. Na linguagem médica eu posso entender como humanização, de nos tornarmos, na verdade, uma pessoa humana, porque nem toda pessoa é necessariamente uma pessoa humana. Existem homens, pessoas desumanas, e o nosso objetivo é gerenciar essa incoerência, porque não fomos criados para viver no ciclo vicioso da ignorância. Fomos criados para viver no ciclo virtuoso do amor, da interdependência, da inteligência que liberta. E escolher
Viver dentro desse ciclo vicioso é uma incoerência frente à nossa real natureza ou à nossa real essência. Se pudéssemos pegar a ignorância na palma da mão como uma pedra e explodi-la como uma dinamite, ela soltaria faíscas, e todos os princípios maus que poderíamos imaginar, como a injustiça, como a tolice, como a falsidade, seja a falsidade nas suas várias formas, como uma pessoa falsa, ou talvez como uma pessoa que simplesmente está por engano caminhando no caminho falso. Da justiça nasce a iniquidade, a ira, a raiva, o ódio, o preconceito, o egocentrismo, a corrupção e a escravidão do homem. Exatamente o contrário do que nasce do amor. Se pudéssemos também pegar o amor como uma pedra na palma da mão e explodi-lo, soltaria faíscas, que seria a justiça, o juízo, a equidade, a verdade, a compaixão, o perdão, a beneficência, a não maleficência, a lealdade, a honestidade, que produziria uma perfeita interdependência entre nós, que por si caracteriza a inteligência e que nos faz livres de mãos dadas. Na corda bamba da vida, seria mais fácil se caminharmos usando esses princípios éticos, morais e espirituais que derivam do amor. Por mais que Nietzsche defina a vida como algo perigoso, na corda bamba dá medo de andar, é perigoso parar e tremer, dá vontade de olhar para trás. Se somarmos a esse pensamento da corda bamba o pensamento de Stuart Mill, que nos define como animais isolados, não. Podemos imaginar então que ao lado da nossa corda há outras cordas esticadas ao lado da nossa, sobre a nossa corda, sob a nossa corda, e podemos formar uma rede de cordas onde cada um caminha na sua corda, na sua individualidade, mas de mãos dadas para com aqueles que lhes são mais próximos, ligados por cabos de aços ou EPIs, ferramentas de segurança tais como o amor, a justiça, o juízo, a equidade, a beneficência e a lealdade. Poderíamos sim construir um mundo melhor, de forma interdependente, como únicos animais inteligentes que habitam a face da terra e dotados da capacidade de viver a plena liberdade, a vida em abundância. Liberdade que se constrói muito mais com o poder de dizer não do que com o poder de dizer sim. A liberdade não é o poder de fazer tudo o que desejamos. A liberdade é muito mais o poder de não fazer uma série de coisas. É muito mais o poder de falar não ao egocentrismo, ao que não é inteligente, ao que corrompe, mata ou lesa, de dizer não ao que escraviza. E nós, como únicos animais dotados de consciência, temos a habilidade de dizer não. Diferente dos animais irracionais. Se abanarmos um bife de picanha na frente de um cachorro 365 dias do ano, o cachorro só terá uma resposta: sim, vou comer. Se abanarmos um bife, uma espiga de milho na frente de um burro, o burro só terá uma resposta: sim, vou comer. Eles não são dotados de juízo, que é o dom do discernimento, a capacidade de julgar e fazer escolhas coerentes. O homem pode olhar, julgar e discernir o que deve e não deve, o que pode e não pode, o que é coerente e o que é incoerente, e responder sim quando coerente e não quando incoerente. Essa é a nossa natureza, a nossa essência de animais racionais, conscientes,
nascidos para viver a interdependência, a inteligência e a liberdade. E essa é uma engrenagem que funciona de forma a se mover por meio de energia, para nos livrar da ignorância que hoje nos corrompe e nos cerca a cada esquina. Lá fora, a cada esquina uma arapuca, uma armadilha, algo ruim armado, tentando nos fazer tropeçar e nos desviar da nossa verdadeira essência. Essa engrenagem nós precisamos cuidar, lubrificar, colocar óleo nessa engrenagem com muita frequência. E se entra areia, algo ruim, tal como a ignorância ou os vícios, pode atrapalhar o funcionamento dessa engrenagem, que precisa de energia. Energia como o esforço, a consciência, conhecimentos pertinentes. Essa engrenagem se move por meio de propósitos, conhecimentos para satisfazer propósitos, saúde para satisfazer propósitos, propósitos que se constroem por meio de princípios e valores, de forma consciente para alguns e de forma inconsciente para outros. E por isso alguns leigos da roça vivem essa engrenagem muito bem vivida, porque de forma inconsciente eles cultivam valores genuínos tais como a vida, a saúde, a família, o trabalho honesto e a vida comunitária. Valores genuínos cultivados por princípios universais tais como o amor, a justiça, o juízo, a equidade, a honestidade, a beneficência, a não maleficência, o perdão, a compaixão. Cultivando valores genuínos com princípios universais, essa pessoa, mesmo inconsciente e desprovida de conhecimentos clássicos e básicos, conduz uma vida coerente, íntegra e feliz, que produz saudável interdependência, que a faz inteligente e cumpridora dos seus deveres em sua comunidade, e assim ela segue livre. Tentando brincar com todas essas palavras, nasceu a fórmula matemática, onde não é possível construir o sucesso aqui discutido como sinônimo de desenvolvimento humano, o sucesso como nosso desafio pessoal de tentarmos nos tornar pessoas progressivamente melhores ao longo da nossa existência. É impossível atingir esse sucesso sem esforço. Se nos entregarmos ao princípio econômico de Freud, não caminharemos. É impossível atingir esse sucesso sem inteligência, e talvez das inteligências, a inteligência intelectual seja a menos relevante. Pois aqui falamos sobretudo de inteligência moral, de inteligência social e de inteligência espiritual. Mas a soma dos nossos esforços e inteligência pode ser anulada pela ignorância, pela incoerência de uma sedução, de uma proposta momentânea em alguma área de nossa fraqueza, pois todos nós temos as nossas fraquezas, e por isso é necessário que nos monitoremos constantemente, fazendo a nossa autocrítica, buscando o nosso autoconhecimento, para não deixar que o denominador dessa fórmula aumente, pois numa fração, quanto maior o denominador,
menor o resultado almejado, que é o nosso desenvolvimento, o nosso sucesso. Portanto, precisamos gerenciar nossa ignorância, nossa incoerência, por meio do monitoramento de nossos vícios, nas suas várias formas, alguns com vícios químicos, outros com vícios sexuais, outros com vícios econômicos e financeiros, outros com vícios pela gula, pela preguiça, e assim, cada um examine a si próprio, pois ninguém pode fazer isso por nós. E logicamente que para nos livrarmos do nosso vício temos que ampliar a nossa consciência, tomar posse de um dom. A coisa mais difícil de ajudar um dependente químico a se livrar de um vício é o primeiro passo de fazê-lo ter consciência de que ele é viciado. Uma vez que ele aceita que ele tem esse vício, e muitas vezes vícios incuráveis, ele precisa se aceitar muitas vezes como alcoólatra, e assim ele é um alcoólatra para o resto da vida, mas ao tomar essa consciência, ele consegue a força necessária para se policiar para o resto da vida e nunca mais se expor à sedução de um copo de cerveja. Para aqueles que estão cercados de amigos que o leva para os vícios, ele deve se afastar dos seus amigos, porque talvez não sejam amigos. Cícero, quando perguntado qual o mais importante princípio sobre a face da terra, ele pensa sobre a justiça, assim como Aristóteles e Sócrates. Mas depois ele pensa da seguinte maneira: talvez a honestidade seja um princípio mais nobre do que a justiça, porque a honestidade contém em si a justiça e a verdade. Ser honesto é fazer o justo e verdadeiro. E depois ele dá um passo falando para a gente aprender a diferenciar a honestidade da utilidade. Porque nem tudo que é útil é honesto. E entre uma coisa útil e honesta, é melhor que eu deseje a honestidade e não a utilidade, a ponto de, se amigos se aproxima para nos conduzir para a utilidade desonesta, afaste-se desses amigos, porque não são verdadeiramente amigos. E, logicamente, para a gente reduzir também a nossa ignorância, precisamos buscar um certo conhecimento. Mas, de novo, eu reforço que o conhecimento que satisfaça um propósito. O conhecimento médico é importante para ajudar na cura de uma doença, mas na construção de uma casa, o conhecimento de um padreiro, de um pedreiro, tem mais utilidade. Na confecção de um pão, de um padeiro, para fazer um bom curativo, as enfermeiras geralmente são melhores que os médicos. E isso se aplica a todos nós. O conhecimento, ele não tem valor se ele estiver desassociado de sua ou de seu propósito. Isso é um pensamento de Aristóteles. Por isso que quando vemos o conhecimento caminhando por um lado e as nossas atitudes caminhando por outro, gera uma incoerência que nos causa repulsa. Por isso não há incoerência maior do que um médico fumar. Não há incoerência maior do que um jurista se corromper. Não há incoerência maior do que um sacerdote explorar seu discípulo. Não há incoerência maior do que um professor alienar seus alunos. Essa é a ignorância que gera repulsa, que adoece o mundo e gera o ciclo vicioso do egocentrismo, corrupção e escravidão. Peço desculpas porque a última seta não apareceu aqui. É aquela informação que a gente já discutiu, que propósitos é igual ao somatório de princípios e valores.
cultivando bons valores e princípios, conduzimos o ciclo virtuoso do amor, interdependência, inteligência e liberdade. Esse é o sucesso que eu desejo a vocês, que eu desejo a mim, que eu desejo à minha família e aos meus amigos, de uma vida longa e saudável e coerente, não se entregando a certas seduções que nos rodeiam. 90% do que tratamos na UTI são doenças evitáveis, passíveis de prevenção. Muitas vezes não prevenimos porque não gastamos o esforço necessário. Muitas vezes não prevenimos porque não utilizamos as inteligências que possuímos. Muitas vezes não prevenimos porque nos entregamos aos vícios por falta de consciência. Muitas vezes não temos conhecimento necessário. Muitas vezes nos falta propósitos, não sabemos o porquê estamos na face da terra, andamos ao léu como o soprar do vento, perdemos os bons princípios e valores que nossos pais nos ensinaram. Mas se acordarmos e entendermos a saúde como um ciclo virtuoso, composto de saúde mental, saúde física, social e espiritual, para que possamos, juntos, de mãos dadas, exercitarmos o amor, que constrói a perfeita interdependência, que por si é a inteligência que liberta. Logicamente que eu gostaria de massagear o meu ego, que é um vício isso, de compartilhar com vocês esse reconhecimento que recebi nessa obra de uma pessoa que admiro muito, que recebeu um material de um desconhecido e mesmo assim teve a coragem de atestar a importância desse conteúdo, recomendando esse livro como uma excelente leitura. Fiquei muito feliz e impressionado como uma pessoa de extrema fama como Augusto Cury recebe um desconhecido com tamanho desprendimento e vontade de ajudar. E se Sócrates contou com ajuda, por que eu não poderia contar com ajuda? Olha o que Sócrates nos coloca. Os tesouros que nos legaram os antigos sábios em seus livros, percorro-os de conversa com meus amigos. Se encontramos alguma coisa boa, apanhamo-la e regozijamo-nos de ser úteis uns aos outros. E esse é o meu desejo. Se encontrei algo bom na literatura, eu gostaria de compartilhar isso com vocês para tentar ajudá-los a ter uma vida longa e saudável. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um forte abraço. E convidamos neste momento Miguel e Lara para homenagear Dr. Alisson. Boa noite. Quero pedir licença a vocês para fazer a leitura aqui de uma singela homenagem a Alisson. Nossa fórmula do sucesso está no amor. Amor que une nossa família, que tolera, que perdoa, que sustenta e renova. Parabéns por conseguir colocar em prática tudo aquilo que você narra em seus livros. Porque o verdadeiro sucesso está na capacidade de ter o conhecimento e colocá-lo em prática. Parabéns por ser tão dedicado aos seus pacientes, assim como à sua família. Uma amiga me disse um dia que você é a imagem de um homem do bem. Ela não poderia ter sido mais feliz com essa frase
porque quem te conhece de verdade, quem conhece seus princípios e o que realmente te move na vida, vai concordar com ela. O que posso dizer a Deus hoje se resume em uma palavra: gratidão. Gratidão pelo homem, amigo, marido e pai para meus filhos que Ele me deu. Parabéns, amor, não só pelo empenho da realização dessas obras, mas pelo empenho diário, como médico e como ser humano. Nós amamos você. Obrigada.